Nós falamos aí no vídeo passado, né, que quando Jesus disse ser Senhor do sábado, que ele não estava anulando o sábado, ao contrário, ele estava renovando o sábado numa nova ótica que priorizasse, né, a vida humana. E com esse pensamento, ele coloca o sábado numa nova perspectiva, libertando o sábado da opressão das tradições humanas. Tá? E ao libertar o sábado das tradições humanas, ele foca, né, os benefícios que o sábado pode trazer na vida humana e no amor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, por exemplo, Paulo ele fala que Jesus aboliu essas ordenanças humanas, cravando-as na cruz. Tá? E essas ordenanças humanas que Jesus cravou lá na cruz, na maioria das vezes, nós, né, somos induzidos, somos levados a não ter como normas humanas, e sim como a lei de Deus, como a palavra de Deus, como os mandamentos de Deus, quando na verdade não se refere à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, se refere exatamente ao Talmud, não é? Ou seja, a interpretação dos rabinos ortodoxos e colocando um peso, usando do dia de sábado para atingir seus objetivos. E é exatamente o que Jesus falou, né, trazendo essa nova revelação com relação ao sábado, que o sistema quer nos levar a nos induzir a crer que o sábado foi anulado por Jesus, quando na verdade não foi essa a sua intenção. Tá? Voltando a falar sobre o domingo, né? Traduzindo, por exemplo, Dies Domini como dia do Senhor, o sistema, por meio dos seus mecanismos, fez do domingo dia sagrado. E para a maioria das vertentes do cristianismo, ele é dedicado ao descanso e à adoração em memória da ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso aí é o que nós, né, já comentamos. Jesus ressuscitou no domingo? A Bíblia diz que não. Todas as narrativas relacionadas à ressurreição, nenhuma delas afirma, não, as narrativas estão afirmando Maria Madalena trabalhando no domingo, ok? De madrugada, bem no início do dia, na linguagem do nosso contexto, né, de madrugada, na linguagem do contexto do calendário profético da Bíblia, a partir depois das 18 horas, entendeu? O sábado termina ao pôr do sol, né? Como eu já falei, 18 horas, o momento em que começa o domingo. E isso, né, mostra, e as devotas chegaram para prestar sua homenagem, mas como nós já vimos, ele não estava mais lá. Nós vamos ver algumas declarações da religião oficial do sistema, através do seus líderes, né? E do líder maior, né, e seus líderes, né, no geral, acerca do Dominus Dei, o domingo, né, é o dia do Senhor. Lembrem-se todos os cristãos que o sétimo dia foi consagrado por Deus, recebido e observado, não somente pelos judeus, mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus, embora nós, a igreja, tenhamos mudado o seu sábado para o domingo. Isso está registrado na história, você pode pesquisar que vai estar registrado, né? Thomas Moyer, Discurso em 6 Diálogos sobre o Nome, a Noção e a Observância do Dia do Senhor, página 281 e 282, tá certo? No Concílio de Nicéia, no ano 364, Anno Domini, o cânon 29 declara: os cristãos não devem judaizar
e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Devem honrar o dia do Senhor. Esse Senhor aí que eles estão se referindo é o Deus Sol, tá? O Deus Sol, que era o Deus, como que eu diria, o padroeiro do império na época, tá certo? E a ordem é que os cristãos devem honrar esse dia, o domingo, descansar nesse dia, tá? Só se não houver jeito mesmo, mas se houver jeito, o descanso é no domingo, tá? Como cristãos. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam excomungados por Cristo. Isso está em Éfere, História dos Conselhos da Igreja, volume 2, livro 6, sessões 93, página 318. Tudo isso aí, essas informações estão registradas na história, tá? O domingo é uma instituição católica e suas reivindicações de observância podem ser definidas unicamente em princípios católicos. Desde o princípio até o fim das Escrituras, não há uma só passagem que autorize a mudança de adoração pública semanal do último dia da semana para o primeiro. Eu estou passando para você informações que estão registradas nos anais da história. Isso está registrado, por exemplo, o Catholic Press de Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1999. Tá? Continuando aí, o protestantismo, ao descartar a autoridade da igreja, essa igreja que ele se refere à Igreja Católica, não tem boas razões para a sua teoria referente ao domingo e deve naturalmente guardar o sábado como dia de descanso. Ok? John Gilmary Chair, American Catholic, Quartel River, janeiro de 1883. Ok? Fazemos bem em recordar todas as pessoas que se dizem de Deus que a Bíblia não os aprova em nenhum lugar em sua observância à guarda do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana e aqueles que observam esse dia praticam um mandamento da Igreja Católica. Priest Bradley, em um discurso relatado no Elizabeth NJ News, 18 de março de 1903. Pergunta: tendes alguma outra maneira de provar que a Igreja, se referindo à Igreja Católica, tem poder de instituir dias festivos por preceito? Resposta: se ela não tivesse esse poder, não poderia ter feito tudo quanto os religiosos modernos estão de acordo. Tá? Não teria substituído a observância do sábado, o sétimo dia, pela observância do domingo, o primeiro dia da semana, uma mudança para a qual não existe autoridade nas Escrituras. Stephen Kerham, em Um Catecismo Doutrinário, 176. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma destas outras alternativas: ser cristão e observar a santificação do sábado, ou ser católico observando e santificando o domingo. Compromisso ou acordo é impossível. O Moher, a tradução seria o terror, o Moher, o terror católico, 13 de dezembro de 1893.
Deus simplesmente concedeu à igreja, essa igreja que ele se refere, é a Igreja Católica, né? Poder para dispor qualquer dia ou dias que achar apropriados como dia sagrado. A igreja, que ele se refere à Igreja Católica, tá? Escolhe o domingo, primeiro dia da semana, e no decurso dos anos adicionou outros dias sagrados. Nós temos aí também registrado na história, né? Vincent J. Keller, Forbes, Sudã. Eu não sou muito bom para... Então é melhor eu não ler do que ler errado para você. Mas está mais ou menos aí Vincent Kelly, né, que escreveu Vincent Keller. É mais ou menos assim o que está escrito lá na tradução, né? O domingo proibido e ocupação em dias de festa. Página 2, Vincent J. Keller. Vincent J. Kelly. Vincent J. Kelly. O domingo proibido e ocupações em dia de festa. Página 2. Por exemplo, o Papa Inocêncio III declarou que o pontífice romano é o representante sobre a terra não de um mero homem, mas do próprio Deus. Decretais do Senhor Papa Gregório, livro 1, título 7, Boné 3, policial, Jur Canone, segunda edição, Leipzig, uma coisa assim, 1881, coleção 99. Tudo que essas informações que eu estou passando para vocês são informações que estão registradas aí nos anais da história, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar. Nós temos nessa terra o lugar de Deus, o Todo-Poderoso. Quem disse isso? Papa Leão III, carta encíclica Ad Extremas, 24 de julho de 1893. Tá? E as declarações continuam. Não o Criador do Universo, em Gênesis 2, 1 a 3, mas a igreja que se refere à Igreja Católica, né? Ela pode reivindicar para si a honra de haver outorgado ao homem um repouso a cada 7 dias da semana. Tá? S.D. Mosna, História do Domingo, 1969, páginas 366 e 367. Tá? Diz aqui, continuando aí as declarações, se os protestantes seguissem a Bíblia, adoraria a Deus no dia de sábado, mas ao guardar o domingo, estão seguindo uma lei da Igreja Católica. Albert Smith, chanceler da Arquidiocese de Baltimore, respondendo ao cardeal numa carta datada de 10 de fevereiro de 1920. Nós, referindo ao Vaticano, nós, essa referência a nós aí no contexto é do Vaticano, né? Definimos a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano tem a supremacia sobre todo o mundo. Decreto do Concílio de Trento citado por Philippe Labi e Gabriel Cossat em O Concílio Mais Extremo. Continuando aí as declarações, né? Foi a igreja, se referindo à Igreja Católica, tá? Que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu o repouso do sábado bíblico para o domingo. Então, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que rendem à autoridade da igreja, né? A Igreja Católica, que é a igreja que se refere, apesar deles professarem o contrário. Monsenhor Luiz Segur, plano de conversa sobre o protestantismo de hoje, página 213. Os protestantes, continuando aí, né, com a nossa reflexão, com as declarações,
Os protestantes aceitam o domingo no lugar do sábado como dia de pública adoração após a igreja, né, a igreja que se refere à católica, ter feito a mudança. Mas a mentalidade protestante não parece perceber que, observando o domingo, está aceitando a autoridade do porta-voz da igreja, o Papa. Isso aí está registrado, né? Tudo que eu estou passando para você aqui são informações que estão registradas nos anais da história. O Sudai Vistor, 5 de fevereiro de 1950. Continuando aí as informações. Diz aí, continuando com as informações. Nós, os católicos, então, temos precisamente a mesma autoridade para santificar o domingo em vez do sábado, como temos para cada outro dia do nosso credo, vale dizer, a autoridade da igreja. Enquanto vós, os protestantes, realmente não têm autoridade nenhuma, pois não têm autoridade para ele, na Bíblia, santificar o domingo, e vós não permitis que possa haver autoridade para ele em outro lugar. Então, essa colocação aqui, né, está confrontando, uma declaração de confrontação, que enquanto os protestantes realmente não têm autoridade nenhuma, por que não tem autoridade nenhuma? Porque, né, biblicamente falando, que os protestantes defendem como sua regra de fé e prática, ela diz que é o sábado, mas o sistema diz que é o domingo e, né, os protestantes estão todo mundo de cabeça baixa, curvado e no domingo e tal, e etc, etc, né? Então ele está confrontando aí, né? Isso é desaforado, tá? Não esconde não, só não vê quem não quer, tá? Tanto vós como nós seguimos as tradições nesse assunto, mas nós as seguimos crendo que são parte da palavra de Deus e que a igreja, né, se referindo à igreja católica, tem sido divinamente nominada guardiã e intérprete da Bíblia. Né? Se vocês parar para analisar, biblicamente falando, a autoridade da interpretação da Bíblia tem que estar com os judeus. Né? Por quê? Porque a Bíblia é judaica, ela foi produzida lá, né? na cultura de lá, no tempo de lá, no espaço de lá, no povo de lá. Então, outra cabeça, com outro pensamento, com outra cultura, né, que está desinteirado do clímax, né, dos acontecimentos que levaram a escrita original, né, que até as pessoas dizem que a Bíblia tem 3 línguas originais, né, hebraico, grego e aramaico. Na verdade tem só 2, originalmente é só 2. É só o hebraico e o aramaico. O grego já é tradução, tá certo? Existem, né, manuscritos gregos antigos, né? Tem 2, o mais antigo que existe, um Vaticano, chamado Vaticano, e o outro Sinaítico. Né? Esses 2 são os 2 mais antigos que existem, mas mesmo eles são tradução. Né? Essa tradução, se você parar para analisar, toda tradução ela está sujeita ao intérprete, né? Se você pode prestar atenção faz um teste, convida um pregador de uma língua desconhecida, né, para me ensinar, por exemplo, onde você, seja na escola, seja na igreja, sei lá onde for, né, para essa pessoa ensinar, traz um intérprete com ele, entendeu? Aí depois você passa um tempo, até mesmo em seguida, você pega esse mesmo ministrador, né, da língua desconhecida para ministrar o mesmo assunto e coloca um outro intérprete. Depois você pega o relato das 2 interpretações, compara elas para você ver as diferenças que vão ter. Isso faz parte, né, de interpretação. Por quê?
Porque a interpretação, o intérprete vai tentar achar palavras dentro daquilo que ele está ouvindo, né, está entendendo, ele vai passar para o pessoal. Tradução da Bíblia é a mesma coisa, né? O cara vai ler lá, né, cópia do manuscrito original, mas ele tem a cabeça judeu, tem a cabeça lá de onde foi produzida, ou a cabeça dele ou dela é outra. Porque se for a cabeça judeu, né, onde ela foi produzida, então as possibilidades de haver uma coerência mais eficiente são bem maiores do que se a tradução for feita por alguém que não tem essa cultura, que não vive essa cultura, que não experimentou, né, essa cultura de quando a Bíblia foi produzida. Ok? Continuando aí a fala, né, diz assim: vós seguis a igreja que ele fala aí é a igreja católica, tá certo? Ao mesmo tempo denunciando-a como guia falível e falsa, frequentemente tem invalidado o mandamento de Deus pela tradição. Né? Ele está confrontando aí, o confronto continua. Tá? Vós seguis a igreja, né, ao mesmo tempo denunciando-a. Isso aí a gente, né, já viu isso acontecer hoje, né, tanto por causa, né, enfim, tantas leis e tantos recursos, né, hoje não é tanto, mas mesmo assim em alguns lugares, em alguns países, onde a lei ferrenha está na mão de um ditador, por exemplo, né, vai ter problema dessa natureza. Né? Mas a gente viu, mesmo quando criança, participei muito dessas coisas aí, né, de discriminar outra religião, porque não é da minha religião. Né? No meio evangélico tem isso, no meio, né, protestante tem isso, no meio, enfim, todos os setores têm, né, no meio evangélico parece que é pior ainda, essa questão de perseguição, né, enfim. Então, a pessoa que está trazendo essa informação, ela está confrontando de novo: vós seguis a igreja, né, ao mesmo tempo denunciando-a como falível e falsa, que frequentemente tem invalidado o mandamento de Deus pela tradição. Né? Porque ele está dizendo que às vezes, né, eu mesmo, né, já pensei por esse lado, né, lendo, inclusive Mateus, parece capítulo 15, né, alguma coisa assim, pegando aqui o texto isolado de Jesus: vós invalidais, né, o mandamento de Deus pela vossa tradição. Né? Quem não fez isso? Né? Já fez isso. Tá? Mas a verdade é, nós falamos, né, os protestantes no caso falam, mas continuam obedecendo a igreja. Falam dela, né, argumentam-se em termos de discordância, mas está obedecendo. O confronto que a pessoa faz é isso aí. Tá? Isso aí está registrado, os Irmãos de São Paulo, o Clifton Tracts, volume 4, página 15. Podeis ler a Bíblia do mesmo Gênesis, ou melhor, podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma só linha a autorizar a santificação do domingo. Quem está falando isso são autoridades do sistema. São autoridades que estão desafiando e confrontando. Eles não escondem, não, só não vê quem não quer. Né? E continua: as escrituras exaltam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Está registrado, né, em Cardeal James Gibbons, A Fé de Nossos Irmãos, edição de 1893, página 111. Tá? Continuando aí as declarações: não tivesse ela, a Igreja Católica, que está se referindo, né, o contexto, tal poder, não teria feito aquilo em que todas as modernas religiões com ela concordam, né, a substituição da observância do sábado pela observância do domingo, o primeiro dia da semana, mudança para a qual
não há nenhuma mudança escriturística, tá certo? Catecismo Doutrinário, página 174. Observamos o domingo em lugar do sábado porque a igreja, se referindo à Igreja Católica, no concílio de Laodiceia, em 364, Anno Domini, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Ver Peter Gima, CRS, O Catecismo do Convertido sobre a Doutrina Católica, segunda edição, página 50. Tá? Inclusive esse livro, Catecismo da Igreja, Catecismo da Doutrina Católica do Convertido, recebeu em 25 de janeiro de 1919 a bênção apostólica do Papa Pio X e está à venda, né? Na época estava à venda em um site, tá? Alguma coisa www.tipperbehavior.com, index, CFM, enfim, para venda, ok? A Igreja Católica, né, segundo ele, mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito divino e autoridade infalível concedida a ela pelo seu fundador, Jesus. Então, né, segundo o sistema, segundo os declaradores aí, né, nesse caso aqui, é um boletim católico universal, página 4, datado de 14 de agosto de 1942, tá? E ele diz aí que a Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito divino e autoridade infalível concedida a ela pelo seu fundador, Jesus Cristo, tá? O protestante, propondo a Bíblia como seu único guia de fé, não tem razão para observar o domingo. Boletim Católico Universal, página 4 de agosto de 1942, como nós já falamos, né? E aí nós vamos ter algumas práticas, né, do sistema que funciona no mundo inteiro, tá? Alguns princípios instituídos pelo sistema praticados em todo o mundo. Vamos ter algumas curiosidades, né? Não vamos entrar em detalhes, mas só questão de informação. Tudo isso aí, todas essas informações estão nos anais da história, registrado nos anais da história, tá? É só pesquisar, quem quiser ter mais informação, mas é só pesquisar, tá? Algumas curiosidades aí. Em 321 d.C., a Eucaristia foi criada em substituição da antiga Páscoa judaica. Nós sabemos que a comunhão celebrada pelos judeus era a Páscoa. Nós sabemos que o próprio Jesus celebrou a Páscoa, tá? E se nós deixarmos o texto dizer o que está dizendo, ele celebrou a Páscoa e disse para os discípulos, ó, eu vou celebrar essa Páscoa com vocês, tá? E não vou celebrar de novo até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, humanamente falando, ele estava com eles, estou celebrando aqui com vocês, vou, né, partir, vou parar, vocês vão continuar celebrando a Páscoa, tá? E quando o reino de Deus se concretizar, for confirmado, eu vou participar com vocês de novo. Esse é o pensamento, essa é a ideia, o que está escrito lá nas narrativas dos evangelhos, tá? Interessante é que a Eucaristia instituída pelo sistema após a Reforma é substituída pela Santa Ceia dos cristãos. Interessante, né? Uma coisa vai substituir na outra e se nós não tivermos cuidado, né, com essas substituições, a gente acaba carregando resquícios daquilo que não deveria ser, né? Outra curiosidade interessante aí é que o batismo infantil, tá certo? Criado pelo sistema, é substituído pela apresentação de crianças. Observe aí que há um processo de substituições.
Lá acontece assim, aqui nós vamos fazer assim. Lá acontece assim, aqui nós vamos fazer assim. Assim, né? Só que são coisas que o sistema não quer que você saiba, tá? E eu tenho certeza que eu estou sendo exposto à crítica, à perseguição, à zombação, enfim, uma série de coisas, mas Deus me deu essa missão, me entregou essa responsabilidade, me capacitou para chegar nesse nível, então eu tenho a responsabilidade com a grande comissão de passar isso para frente, né? Então, como o poder da gente de manutenção é fraco e a gente não tem ajuda de lugar nenhum, então a gente vai fazendo a medida dentro daquilo que a gente tem condições de fazer, tá? E à medida que Deus usar alguém para nos abençoar, nos fortalecer, a gente tem condições de fazer algo maior, né? Temos de sermos cuidadosos para não servirmos ao sistema, ao invés de obedecermos à Bíblia, a qual professamos ser a nossa regra de fé e prática. A verdade é que o sistema não perdoa. O sistema sempre vai incitar, colocar as instituições para trabalhar para ele. Ele é uma estrutura invisível que fica por trás, na retaguarda. Ele vai manipulando as ideias, manipulando os pensamentos, manipulando o mundo das ideias, o mundo dos pensamentos, o mundo do saber. Ele vai manipulando de tal forma que as pessoas não percebem. E às vezes até pessoa que se diz de Deus, né, fervorosa e tal, se não tiver cuidado, vai estar trabalhando para o sistema que, por sua vez, trabalha para o anticristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajuda a nos mantermos firmes, fiéis e alicerçados na palavra de Deus. A gente fica por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.